Olá, você. Eu sou Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Rádio PR1, esse podcast da graduação aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem um tema interessante para tratar, né? Espero que vocês gostem. A gente vai falar hoje sobre educação emancipadora. Vamos falar um pouquinho de Paulo Freire, tratar um pouco desse assunto. E para poder conversar sobre isso, hoje eu não estou com a Flávia, mas estou aqui com o Nilton Abrantes, que é professor dessa casa e é também assessor na Pró-Reitoria de Graduação. Nilton, se apresenta aí para a gente, diz de onde você vem, qual é o seu lugar de fala. Olá, gente. Meu nome é Nilton Abranches. Eu sou professor da Geografia, sou professor associado dessa universidade. E trabalho com direitos humanos desde que eu me entendo por gente, né? Eu venho de um lugar, tive a sorte de nascer no subúrbio do Rio de Janeiro, eu digo a sorte por causa das experiências que eu tive na minha infância, né? E da minha família. E ali despertaram várias questões vinculadas à justiça social, né? E isso veio norteando, né? Ou suleando, se a gente preferir, a minha vida, né? E a partir daí criou esse foco e a criação do Geocorpo, que é o grupo de pesquisa do qual sou líder aqui na universidade. Caramba! Essa conversa vai ter mais gente, é claro, né? A gente trouxe gente de ponta para poder falar sobre isso e para poder começar, né, a apresentar para vocês quem está conosco hoje. Eu quero falar da deputada Dani Monteiro. É deputada estadual pelo PSOL e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, graduada aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bom, Dani? Bom te receber aqui. Apresenta-se aí pra gente, além disso que eu falei, para onde a gente está nessa pauta aí de caminhada. Sim, tudo bom, Kleber, tudo bom, todo mundo que nos acompanha, quem vai estar aqui no podcast, não vou anunciar também as próximas pessoas, tudo bom, o Nilton que já foi anunciado, agradecer de estar aqui, agradecer de participar desse espaço e de ainda ser, né, uma graduanda da UERJ, de ainda estar dentro desse espaço, respirar o local que acho que me formou cidadã. Quem me formou sujeito foi a minha comunidade do São Carlos. Quem me formou humana foi a favela, mas quem me formou cidadã foi a UERJ. Então eu devo tudo a essa casa. Eu só acho que estudante, fã, admiradora, militante, ativista, deputada. Não quero nem ser deputada federal para continuar sendo deputada estadual só para cuidar da UERJ. Que bom, que bom, que bom, que bom. E aí a gente vai fechar essa nossa mesa com quem não pode faltar, né? Um representante aí das classes populares, das categorias que a UERJ costuma servir, olhando para esse lugar. A gente está aqui também com a Lohane Cardoso, né, que é graduada em História pela UERJ, mas está graduanda de novo, vai contar para a gente como é que se inventa esse negócio de graduar e ir embora para graduar, né? E ela vai falar um pouquinho disso, mas ela é representante do Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro, né? É bolsista também do projeto Tecendo Diálogos da Coordenação e Cooperação Social da Fiocruz. E aí, Lohane, tudo bom com você? Se apresenta um pouco mais, diz como é que é essa caminhada tua, e o que você está fazendo mesmo agora, o que isso implica aí para você? Bom dia, Kleber, Nilton, Dani. Tô um pouco nervosa, não vou mentir. Tá nesse espaço aqui, até brinquei que aqui a gente entra em cada porta que a gente entra da UERJ, a gente toma um susto, depois de tanto tempo nessa universidade, cada dia que passa eu descubro mais coisa. Mas vamos lá, eu sou graduada aqui em História pela Casa, sou professora, sou historiadora também de formação. E agora eu tô graduando em Direito de novo, né? E a graduação em Direito tem tudo a ver com a minha experiência também enquanto educadora popular, né? Eu sou cria de Jacarepaguá, né? Eu sou do Morro São José Operário, na Praça Seca. Estudei em pré-vestibular comunitário, voltei para dar aula. E de tanto falar para os meus alunos que os sonhos deles eram possíveis, eu, em determinado momento, falei assim, poxa, eu sempre tive vontade de fazer faculdade de Direito. Vou tentar o vestibular de novo. Tentei, passei e voltei, né? Porque não tem como, a gente não consegue sair da UERJ. E é isso. É o amor, né, que a gente tem, né? A gente tem uma questão com a UERJ que fica uma coisa afetiva, né? É um mundo, e acho que tem muito a ver com tudo que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Qual é o parâmetro que a gente vai tentar usar aqui? Eu quero contar com a colaboração de vocês, todos já educadores ligados à educação, todo mundo muito ligado a isso. A gente vai tentar usar como pano de fundo
Paulo Freire e essa ideia da educação emancipadora, né? Eu sei que nos movimentos populares muito disso acontece, e a gente vai falar um pouquinho desse trajeto aí que a UERJ tem ligado a essa herança. Como é que você, Newton, vê o papel de Paulo Freire, para depois a Dani falar um pouquinho para a gente nisso? O que isso implica para você? Como é que isso falou da sua carreira? Eu costumo dizer que eu sou muito grato, né, pelas experiências e pelas experimentações que foram acontecendo ao longo da minha vida, que foram me formando, tanto sujeito quanto cidadão. Eu tive uma mãe educadora popular, né? Eu nunca deixo de contar essa história, porque a gente vem de uma nós éramos classe baixa renda, né? Eu venho de uma família de pescadores e de carpinteiros, né? Que nasceram ali no que hoje não existe mais, que é a Praia do Caju, né? Que agora ficou tomada pelos estaleiros, né? E minha mãe foi a primeira pessoa a se formar na universidade, e ela veio com... Eu já era bem crescidinho quando ela conseguiu realizar esse sonho, e ela vinha sempre com uma colocação para a gente que era filho, filha, né? Que eu tenho uma irmã, estudem, porque e eu vou tentar levar vocês ao máximo aonde eu conseguir levar, né? Porque tudo que vocês aprenderem, o conhecimento que vocês conseguirem construir, a capacidade crítica que vocês puderem desenvolver sobre as questões, né, que envolvem vocês na sociedade, isso ninguém nunca vai tirar de vocês, né? Um apartamento as pessoas podem tomar, um carro as pessoas podem te tirar, mas aquilo que você conseguir construir, né, enquanto sua capacidade de ver o mundo e de se situar nele para uma possível transformação da sua realidade, isso ninguém vai te tirar, né? E minha mãe era uma alfabetizadora, né, de adultos. E eu me lembro que quando ela se formou na UFRJ, ela conseguiu entrar na UFRJ, quando ela se formou na UFRJ, ela estava alfabetizando todos os funcionários e funcionárias de limpeza que eram analfabetos, né? Então, o projeto que ela trabalhava era em cima dessa questão. E é assim que eu me formei. E aí a educação popular entra na minha vida, porque Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia eram livros que ficavam em cima das mesas lá de casa e a gente tinha acesso fácil. Eu começo na minha universidade como engenheiro para tentar modificar, né, aquela coisa, né, engenharia, direito, né, medicina, eram as coisas que era o topo, né, nos anos 80, mas eu não consigo, porque eu não consigo me identificar no curso, e acabo vindo fazer geografia. E eu sou o segundo hergiano, o primeiro foi meu primo, que entrou em filosofia, e nós somos uma família de professores, né? E a gente já veio dentro da questão da educação popular. Depois eu descubro por que eu vim parar dentro da UERJ, por que eu não consegui sair da UERJ, né? Aliás, eu saio um pouquinho quando eu vou ser educador popular. O meu primeiro concurso eu passo para educação de jovens e adultos, e depois na rede pública, né, estadual. Trabalhei aqui em São Cristóvão, ali no Pedro II. E de lá, depois eu fui para o Nordeste e fui trabalhar na primeira edição do Pró-Jovem Urbano do Lula, onde eu trabalhava na periferia de João Pessoa. E foi ali é isso que eu quero para a minha vida, né? Eu quero trabalhar exatamente com esses, né? Com esses que tiveram direito à educação negada, que tiveram a sua cidadania subtraída, né? E levando o legado da minha mãe, vou trabalhar na questão de qualificar essas pessoas para que elas transformem as suas realidades e a dos seus territórios, né? Eu acho que é por aí. Caramba, eu acho que assim, a fala do Newton, ele nos ajuda muito porque ele fez uma trajetória, né? Então acho que falar de Paulo Freire é falar de tudo que você falou, inclusive citando as publicações, os livros. Eu sou pedagogo e antes de fazer psicologia eu fiz pedagogia aqui. E essa caminhada, né, traz a mesma história que é a minha, e provavelmente é também das companheiras aqui da mesa. Eu quero tentar puxar um pouquinho mais para a modernidade, porque a gente está vivendo agora. Dani, você está no Legislativo,
né? E a gente sabe a responsabilidade de quem está legislando, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, né? Tanto que você disse aí que talvez não queira nem ser deputada federal, nem senadora, mas ficar como deputado estadual já é alguma coisa que é muito importante e acho que tem muito a ver com essa trajetória. Diante disso que Newton falou e do que a gente está tentando tratar aqui, dessa educação emancipadora, quais são as perspectivas e expectativas e quais são os projetos que você tem pontuado a partir dessa ideia que Newton trouxe agora de vamos usar a educação popular para poder fazer diferença? Acho que muito inspirada também um pouco na reflexão do Newton, que traz também as nossas próprias reflexões sobre os nossos caminhos que chegam até o UERJ, o entrelaçar desses caminhos, mas eu quero também fazer uma defesa ousada, que a nossa universidade, ela é a própria pedagogia do oprimido, né? Ela, em alguma medida, tem esse viés. Primeiro que ela não é um bloco cinza, como muitas pessoas que não estudam aqui acham. Falam, olha, o UERJ é cheio de cores, você tem que entrar lá para entender que chega, dói o olho de tantas cores que a gente vê. Mas a nossa universidade, ela representa essa pedagogia do oprimido por ela ser completamente impactada pela territorialização dela e pela comunidade. Então, ela nasce como uma universidade para atender, sobretudo, filhos da classe trabalhadora, e ao caminhar da sua vida ela começa também a perceber que defender os filhos da classe trabalhadora é ir no fundo do que significa povo. Então a gente por vezes é impactada pelas favelas, né, que tem no entorno, seja o Morro do Feijão em São Gonçalo, seja aqui na UERJ Maracanã, o Maracanã em si, seja em Teresópolis, que poucas pessoas sabem, mas é um dos municípios mais favelizados do Brasil, um dos 10 mais favelizados. Então essa dinâmica, né, ela está completamente entrelaçada. O nosso CAP é próximo ao Morro do Falé, do Fogueteiro. Hoje há uma mudança de campus, mas ela ainda permanece ali impactada por esse entorno. Seja das movimentações da cidade, né? Eu costumava dizer, quando eu estava aqui no movimento estudantil, que a UERJ é o local que os movimentos sociais do estado do Rio de Janeiro fazem a curva. Então, tudo acaba se encontrando na UERJ. O retorno de todas as lutas sociais é na UERJ. E acaba que a nossa formação aqui, seja se você pretende se formar numa graduação para obter um título, né, uma formação ali, um diploma, seja para você que quer produzir a iniciação científica, produzir ciência dentro dessa universidade, ela é completamente impactada por esse entorno. A UERJ, não por acaso, é a primeira universidade a aprovar cotas sociais e raciais do país. E isso não foi algo fácil. Talvez hoje a gente conte a história, ela fique mais bonita, mas, né, os capítulos da história, a narrativa vai colocando uma beleza muito grande na história, mas foi uma luta muito dura. O Denegrir é um movimento que existe aqui na universidade e ele pautou muita luta aqui nessa universidade e sofreu muito racismo. Eu acho que hoje a UERJ tem uma... a gente fala e fala com orgulho, né? O fascismo não se cria na UERJ. A memória de luta do fascismo da UERJ não é uma memória meramente historiográfica de um fascismo ganhando o mundo. A gente enfrentou o fascismo aqui dentro. A gente enfrentou símbolos nazistas dentro dessa universidade. E isso vem desse choque. Vem da experiência da universidade no Brasil, sobretudo, ser pensada para manter as elites, né? Na minha cadeira a gente estuda, né, o pensamento social brasileiro que estrutura todo esse pensamento da elite, mas, no entanto, a UERJ ela já é uma universidade estruturalmente para existir no território do Rio de Janeiro, que não é uma ex-capital, é um grande porto do Brasil. Então, todos esses conflitos de raça, classe, gênero, estrutura de sociedade, elas passam por aqui. E eu acho que isso impacta completamente a ciência que a gente produz. Eu tenho muito orgulho de o que a gente faz pautar grandes debates, inclusive nacionais. São os nossos debates sobre segurança pública, sobre urbanização e cidade, muitas vezes que estão nos grandes fóruns nacionais. É o nosso debate de direitos humanos, Newton, que está também nos grandes fóruns nacionais. Então, aqui pode ser o maior Estado violador, mas aqui também é a maior resistência da rede da turminha dos direitos humanos. Então, essa dialética toda, como diria Marx, ela se conecta e se encontra, né? Se retroalimenta dentro dessa universidade. Então, eu acho que esse é o desafio de defender a UERJ dentro do parlamento,
Esse é o desafio de produzir, né, essa luta, seja nas questões sociais, que a gente vai falar mais à frente, ou seja até mesmo nas questões orçamentárias, né? Não por acaso a UERJ é extremamente atacada quando a gente vota o orçamento do Estado, e a gente sempre vota um orçamento abaixo das necessidades da UERJ, para que a UERJ siga precisando de um diálogo direto e com uma correlação de forças rebaixadas com o Executivo. Porque se a UERJ estiver no seu patamar que ela pode estar, ela é mais do que uma autarquia, ela é empoderada. Então, eu queria aproveitar a fala da Dani, né? Porque, assim, nós somos gerações diferentes de UERJ, né? Mas os impactos parece que são os mesmos, né? No nosso processo formativo, né? Enquanto sujeitos críticos, né? Da nossa própria condição. Eu só consegui fazer a universidade porque aí eu vou pegar essa questão da universidade trabalhadora, né? Eu consegui fazer a universidade porque meu curso era tarde e noite. E eu precisava trabalhar, porque eu precisava ajudar a minha casa, né? Então, e não podia pagar, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, quando eu passei para essa universidade, que para mim, quando passava enquanto moleque do lado de fora, né? Porque eu estudei no Liceu de Artes e Ofícios, né? Fazer aqui uma propagandazinha. Porque minha mãe era professora no liceu, né? Nas turmas de EJA. E eu era bolsista do liceu. E eu, morando em Bossesso, às vezes eu passava por aqui, né? Para descer por ali, pelo Pedregulho, para chegar em casa. Família em São Cristóvão. E eu olhava a universidade e falava assim, caraca, isso aqui é lindo, né? Mas eu ia falar assim... mas não é para mim, né? E é engraçado, né? Porque mesmo ela sendo cinzona, cheia de concreto do lado de fora, né? Eu passava e o meu olho brilhava. Falava assim, cara, será que um dia, né? E aí fui fazer vestibular para geografia e torcendo, assim, na época era unificado, né? E eram as 3 universidades públicas que tinham geografia, era o UERJ, o FRJ e o UF, né? E na época o UERJ era a primeira opção de todo mundo porque era a que permitia a gente trabalhar. E eu falava assim, cara, se eu passar para a UF eu estou feliz, né? Quando veio o resultado que eu vi que eu tinha passado para a UERJ, foi assim, eu me lembro que minha avó fez um banquete em casa, né? Ou seja, a gente saiu do ovo, salsicha, não sei o quê, e foi para os bifes, para o macarrão, e a gente comemorou, né? E a partir dali, quando eu entro na UERJ, diferente, né, de quando eu tinha entrado na outra universidade para engenharia, que eu não tinha tempo para trabalhar, inclusive, cara, eu me encontro, porque eu encontro com os meus aqui dentro, né? Então, assim, encontro com gente que morava em Quintino, que morava no Irajá, que morava na Penha, né? E que tinha uma vida social que a gente conseguia construir dentro da própria universidade, né? Me lembro quando eu era expulso às 10 horas da noite da concha acústica, porque a gente ficava tocando violão na concha o tempo todo, e eu amo a concha até hoje, porque eu acho que a concha é o nosso maior espaço de sociabilidade, né? Além do hall do queijo, que é o nosso maior espaço de encontro, a concha é onde a gente sociabiliza, né? E eu peguei um momento dos anos 80, que era um momento da Constituinte, né? Eu saí daqui, eu entro em 85 e saio em 88. É a primeira vez. Sai a primeira vez em 88, né? E eu vou pegar todo aquele movimento de diretas já aqui dentro, né? Passar agora a bola para a geração mais nova, né? A Lohane, né? E já jogando essa para você, né? Assim, essa experiência da UERJ, dessa universidade diversa que permite esses encontros, né? E permite se identificar enquanto parte disto aqui e da nossa formação enquanto cidadão crítico, né? Cara, acho que nem tão nova assim, né? Vamos relembrar que eu já fiz uma graduação aqui, tô na segunda. Que às vezes a carinha, quanto mais a gente convive com jovem, mais jovem a gente vai ficando. É impressionante, né? Mas não tem cara, não. Eu compartilho do mesmo sentimento do Newton e da Dani, porque eu já tentei fazer uma graduação fora da UERJ, confesso. Aí eu não terminei a graduação, falei, cara, não dá pra mim. Não consegui me adaptar em outra universidade. Não vou falar o nome aqui, porque não é de bom tom. Não é de bom tom. Mas quando eu fiz... Costumo falar que quando eu fui a primeira pessoa da minha família, inclusive, a entrar na universidade. E é muito bizarro, né? Meio doido, porque eu entro na universidade em 2013.
E, 2013 a gente já tinha inúmeros programas, o UERJ já era, sei lá, referência em cota nacional. E somente em 2013, a primeira pessoa da minha família entra na universidade pública, que até então ninguém tinha entrado numa... Se eu tenho 1 ou 2 primos que tinham feito graduação naquela época, era muito. E meus pais não... Meus pais, classe trabalhadora total. Minha mãe, dona de casa, meu pai é motorista. E por mais que eu tivesse um irmão mais velho, eu fui a única da minha família que se interessou, que sempre falei desde pequenininha, vou fazer faculdade, vou fazer faculdade. Eu não sabia como, nem de que forma, meu pai não tinha condição de pagar. E ele ficava preocupado com isso, né? Porque ele falava, não tenho condição de pagar uma faculdade, como é que você vai fazer faculdade? Eu falei, eu vou fazer faculdade. E na escola, acabei descobrindo um pré-vestibular comunitário dentro da minha escola. Que até então falaram, tem um pré-vestibular que funciona aqui no sábado e tal. Eu não entendia nada disso, gente. Confesso que, assim, até então não sabia nem como é que utilizar uma nota do Enem. E até hoje eu encontro com estudantes que não sabem como se utiliza a nota do Enem para poder entrar na universidade. Parece que a gente está em 2025, mas parece que uns 10, 12 anos atrás muita coisa ainda não mudou. Não avançou tanto. Mas eu encontro o pré-vestibular comunitário na minha escola, começo a estudar sábados e domingos. Na época, o pré-vestibular João Cândido, eu estudei no Brigadeiro Short, na Taquara. E ali eu comecei a estudar, estava igual uma doida, sábado e domingo estudando. Meu pai me levava para vestibular, para as aulas. Acabou que naquele ano eu fiz o Enem, primeiro ano que eu fiz vestibular, inclusive, nunca tinha feito vestibular na minha vida. Fiz o Enem, fiz o UERJ, fui muito mal no Enem, porque é uma prova extremamente cansativa, eu já estava esgotada. Aí fiz o último exame da UERJ, e no último exame da UERJ eu passo. Então, assim, eu fui muito mal no Enem, mas na UERJ eu passei. E eu vim felizona. E aí o meu primeiro impacto quando eu cheguei aqui foi descobrir que eu passei a vida inteira, a maior parte da minha adolescência, eu passei literalmente aqui, porque eu fazia tratamento no Pedernestro. Eu estava até contando isso antes da gente entrar aqui. Eu fiz tratamento no Pedernestro a vida inteira. E eu não sabia que o Pedernestro era o hospital universitário da UERJ. Então, o UERJ tá na minha vida, desde que eu tenho 5 anos, 6 anos, que eu saía de Jacarepaguá com a minha mãe 5 horas da manhã para vir fazer tratamento aqui. Aí depois a gente ia embora e eu não tinha a menor noção que o Pedernestro era da UERJ. Então, ter encontrado o pré-vestibular foi o que me fez abrir os horizontes, né? Para entender o que era a universidade. E aí, não tive como, né? Eu acho que eu passei para a universidade, fiquei 1 ano estudando, depois eu falei assim, tenho que voltar. E aí eu falei, depois de 1 ano estudando aqui, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, tem que ter mais gente aqui de lá de onde eu venho. Tem que ter mais gente ocupando essa universidade. E, de fato, entrar na universidade, ser uma das primeiras pessoas da sua família que entra na universidade, isso é estudo, né, inclusive, que comprova que quando uma pessoa, um membro da família entra na universidade, toda a estrutura familiar muda. Hoje eu tenho primos que estudam na UFRJ, que estudam lá na UF, na Rural, conhecidos do morro onde eu moro, que é onde eu morava, na verdade, São José Operário. Muitos, depois que eu entrei na universidade, ainda mais a garotada que agora tá com... que eu vi criança, agora tá... Pra vocês verem, a idade bate. Agora tá com 19, 20, estão fazendo faculdade, então a gente acaba se tornando meio que, mesmo sem querer, essa referência, né? De as pessoas olharem e falar, poxa, quero fazer faculdade também. E é isso. Essa dinâmica que a gente está percebendo aqui, né? Ela mostra muito claramente que a educação passa a ser um caminho e um caminho de emancipação, e você fala que isso acontece desde o pré-vestibular. Então, educar pessoas no pré-vestibular, inclusive, é saber como lutar pelos seus próprios direitos, que é a ideia de uma emancipação, né? Emancipação é aquela coisa de, fiz 18 anos, vou agora estar de posse dos meus direitos civis, vou poder realmente trabalhar nesse sentido. Só que tem muitos garotos que chegam aos 16, 17, 18, 19, 20, 21 e não tem a menor noção disso, né? Eu acho que os pré-vestibulares mostram isso, e a gente tem essa experiência hoje na universidade com muita clareza, e temos vários projetos para tentar alcançar esse lugar, para garantir a essas pessoas que nem consideram, como o Newton falou muito claramente, que seja o seu lugar estar aqui, numa universidade. Tem que ser uma ideia emancipadora,
e aí o pré-vestibular serve a esse propósito, e obviamente a UERJ tem isso em alta conta e tenta fazer do vestibular um anzol, né? Do pré-vestibular um anzol para poder captar essas pessoas lá, né? Nas suas comunidades, no seu território. E aí eu queria falar com a Dani, porque agora é o que a gente precisa saber, de fato, de como é que isso é para o parlamento, né? Porque a gente, quando fala de deputados que são do Rio de Janeiro, e esse lugar que você falou que é realmente determinante, se tiver gente com a cara da periferia, com a cara desse povo que consegue pensar nisso com empatia, com respeito, com acolhimento, essas soluções vão aparecer, porque tem gente que não pensa nisso, porque na verdade nem conhece essa periferia, não vai lá, sabe, como um lugar distante. Mas o que você tem feito e como é que você tem visto isso estando na Comissão de Direitos Humanos, e se a gente pensar que o direito humano, um deles, é essa emancipação de mente, de pensamento, de transformação que a gente viu aqui nessa mesa até agora. Eu acho que o diferencial da UERJ é assim, né? O espaço da ciência, o espaço da academia é um espaço para formar um pensamento crítico. Mas acho que o nosso principal diferencial, que está na fala do Newton, que está na fala da Lohane, é que a nossa ciência ela também é criativa. E aí você despertar em sujeitos que foram colocados à margem do projeto de Estado que sempre teve aqui, né? Um projeto das elites, que não é só uma elite regional, mas uma elite nacional. Você pensar que você pega esses sujeitos e coloca a capacidade de refletir crítica e criativamente sobre o mundo, isso é muito desequilibrador das relações sociais do Rio de Janeiro. Eu sou de uma geração muito dura aqui das lutas da UERJ, talvez se Newton falar, a Lohane também vai falar a mesma coisa, então não sei se a minha geração realmente foi dura ou se sempre foi duro, mas é como o Darcy fala, né? A crise na educação não é uma crise, ela é sobretudo um projeto, e eu acho que na Universidade do Estado do Rio de Janeiro isso fica muito cristalino. Não é difícil manter o orçamento da UERJ. De fato, a UERJ tem um orçamento maior que diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, e isso não é um excesso de orçamento da UERJ, mas uma ausência de orçamento dos municípios. E para que a gente tenha esse orçamento dos municípios, a gente precisa de projeto econômico, social e político. Aonde é que esses projetos podem ser produzidos, se não na universidade? Quero aqui também puxar um pouco para esse debate a nossa própria UENF, que é algo que se almejado lá atrás, ser uma UERJ também, e que bom que virou uma outra universidade, e é o sonho também de Oscar Niemeyer, é o sonho de Darcy Ribeiro, é o sonho de uma universidade que produz pesquisa e ciência para o Estado. E você pega ali a região, especialmente do Norte e do Noroeste, onde ela está colocada, a quantidade de produção, de contribuição para a sociedade, para o Estado, que a UENF deu é enorme. Pena que os governantes não olham dessa forma. Então, assim, o tempo todo as universidades estão se refletindo o que é ciência, se não produzir hipótese no hoje para projetar o amanhã. Então, o tempo todo a gente está fazendo isso nas mais diferentes cadeiras. Tenho certeza que um engenheiro aqui da UERJ não é formado só para apertar parafuso e assinar a planta. Tenho certeza que o direito aqui da UERJ, ele está no alto da contradição do judiciário até a base da advocacia. Então, eu acho que está muito cristalino essas contradições. E o desafio é esse, é um desafio de recompor um orçamento da universidade para que a gente não vulnerabilize, né, na ausência de orçamento, exatamente os setores mais fragilizados da universidade. Então, quando você chega no final do ano, falta orçamento e a reitoria começa a pedir recomposição orçamentária, é quando a bolsa dos estudantes vai atrasar, é quando os terceirizados, o contrato com as empresas começam a se fragilizar, e aí você vai começando, aí vai indo por camadas, aí você vai atingindo os campos externos, os professores que tem lá, né, eu ainda não entendo muito desse concurso dos professores, mas sei que tem o titular, adjuntos, contratados, mas você vai pegando também, como um mingau, você vai comendo pelas beiradas, você vai dificultando, né? Então, acho que ser estudante ou ser até professor dessa universidade com a dificuldade da DE, a dificuldade realmente da recomposição plena do salário, é um ato de resistência.
Você se manter nessa universidade é um ato de resistência e eu acho que é o que a gente faz lá dentro do parlamento. Então, a gente vem tentando atuar nessa frente, nessas duas frentes, né? Essa primeira orçamentária, que eu já debati e descrevi um pouco mais aqui, está chegando no final do ano agora de novo, a gente vai votar o orçamento de novo e a UERJ é, sobretudo, um dos orçamentos mais desafiadores ali de recomposição. E aí a gente vai tentando atuar, Kleber, na contenção, né? Porque a gente é a montanha e a gente é a água que contorna essa montanha também, né? Enquanto Universidade do Estado. Então, a gente vai pensando como atrelar cada vez mais e mais a popularização da universidade num norte para ela. Então, como fortalecer a luta dos pré-vestibulares. A gente conseguiu aqui na universidade produzir também uma dialética muito boa com o movimento de imigrantes e refugiados, que o Rio de Janeiro é um dos destinos prioritários por ser uma dessas portas de Brasil, né? Então, a gente vai produzir aqui uma sala de acolhimento para migrantes dentro da universidade. A gente está lá na LERJ com um projeto de lei para que o vestibular, né, possa adotar o cadastro único, o CAD único do governo federal. Isso desburocratizaria enormemente. Não é uma experiência que saiu só da nossa cabeça, sai da própria UERJ. A Lohane aqui já relatou o quanto que já há um fluxo entre, especialmente a PR1 da UERJ, com os pré-vestibulares, facilitando, inclusive, essa inscrição. E vamos lá, gente, é importante explicar, até porque esse podcast pode chegar em muitos lugares, facilitar não é sair da lei. Facilitar é desburocratizar uma série de entraves que tem ali. Então, olha, precisa apresentar documento A, não tem o A. Olha, um B serve como substituto. Então, só para deixar bastante escurecido o que a gente está falando, que a gente vive tempos sombrios. E essa facilitação que a gente está falando é no sentido da desburocratização, bem como a ideia de aceitar o CAD único vem nessa toada, né? Então, eu acho que são essas experiências de luta na UERJ que forjam, sobretudo, a nossa capacidade crítica e criativa, né? Para fechar, retomando ao início, eu também quero... Né, todo mundo relatou aqui, né? Quero relatar também o meu, né? Para começar, o UERJ já tramou para eu continuar aqui. Eu quero dizer que no meu ano de vestibular, eu fiz Enem na UERJ e foi a final do Brasileiro, que era Flamengo aqui no Maracanã ganhando título. Então, olha o que o pet entrou na minha mente. Foi só... Se tivesse letra P no Enem, eu marcar P. Boicote é o Enem total. Mas, na verdade, a minha história na UERJ começa bem antes. O meu pai, ele era entregador de hortifruti. E eu passei muitas horas da minha vida, especialmente no 7º andar, que ele entregava naquele restaurante. Passava, inclusive, esperando, principalmente no final de semana, que a UERJ às vezes abria sábado, especialmente o 7º andar, para a gente ir para o jogo do Vasco. Que todo restaurante era vascaíno, né? O dono e os garçons, os cozinheiros, então a gente ia junto para o Maracanã, assim. Então, para o Maracanã, não, perdão, para São Januário. Então, a minha experiência de UERJ começa muito lá atrás, mas eu não, mesmo vindo aqui desde 4 anos de idade, eu nunca me imaginei passando aqui. E eu, na minha época, a rede de pré-vestibulares não era tão fortalecida. E se talvez fosse, esse acolhimento teria feito toda a diferença, porque o tempo todo você é levado a pensar que esse lugar não é seu. Antes de você entrar, quando você entra e principalmente para você tentar sair desse lugar. Então, esse local de você é capaz, acreditando em você, a sua maior incapacidade é a sua ausência de crença em si mesmo, e que não é uma coisa só sua, que ela é provocada pela estrutura social, o pré-vestibular, essa rede de pré-vestibulares, ela possa fortalecer muito esse desafio na nossa própria psique. Então, desde que entrei lá no parlamento, tenho fortalecido também a luta da educação popular, que é a luta do uso, por exemplo, das salas ociosas da rede estadual para facilitar também, porque uma das maiores dificuldades dos prés
essa questão do cadastro no vestibular, como a gente vinha comentando, mas é também funcionar ao longo do ano todo. Então, buscar recursos para os pré-vestibular, para o fórum, com os parlamentares federais, com recurso da União, buscar aprovar essa lei na LERJ para estruturar o funcionamento de salas. Muitas vezes os prés são acolhidos por estruturas religiosas nos seus territórios, mas que às vezes até se desdobram, é verdade, e a verdade precisa ser dita. Muitas vezes igrejas evangélicas, batistas, católicas, mas ela não tem às vezes essa estrutura, por mais boa vontade que o líder religioso possa ter ali, a estrutura não é compatível. Então, o uso da sala da rede seria um grande avanço. E a gente vem tentando trabalhar assim, houve o pré, houve a universidade, especialmente a PR1, que é dedicada à graduação, para tentar fazer essa escuta mais ativa. E acho que nisso nasce um pouco, o Newton vai falar, acho que o Cleber com certeza tem que perguntar, senão eu já estou perguntando, falar um pouco do UERJ Dialoga, né, que tem sido um projeto pioneiro, e é o que eu sempre falo, quando alguém, eu já convenci vários bolsonaristas lá na LERJ sobre as cotas, né, que eles falam assim, mas vocês inventaram uma forma de dividir a sociedade. Eu falei, não. Toda vez que um grupo oprimido luta e avança, a UERJ é a prova que toda a sociedade ganha. Quando os negros lutaram pelas cotas raciais, vieram as cotas sociais. Quando a gente luta pela emancipação da educação popular, a gente transforma e avança na ciência. Então, assim, todo mundo está ganhando. Todo mundo está ganhando. Então, é isso que a gente defende um pouco também, é essa experiência de conversar com o UERJ Dialoga, que tem fortalecido a rede de pré, que tem fortalecido até o Enem, é verdade. Mas me lembram sempre. Para entrar na UERJ, né? Agora também, por isso que eu estou aprendendo a falar do Enem. É verdade. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Já entra aquelas vagas sobressalentes, né? Então eu já vou... Aí me falam assim, Dani, fala que a prova é do Enem, não é da UERJ. É a coisa que sempre tem que me lembrar quando eu vou lá ajudar no UERJ Dialoga. Mas é isso, o que a UERJ Dialoga está fazendo não é... Olha, sua melhor universidade, vem para cá. A gente brinca com isso na nossa fala, porque a nossa prática é completamente diferente. A gente não está assim, só o UERJ, só o UERJ. Não, o que a gente faz, todas as universidades estão ganhando. Porque todas as universidades estão com dificuldade de popularizar. E aí, Newton, puxando a sardinha para a gente, nós sabemos fazer. Nós temos 20 anos de estrada, aliás, 25 anos de cotas regulamentadas, 28 anos de aprovação das cotas. Nós sabemos fazer isso aqui. Senta com a gente, vem. Bebe uma Coca-Cola comigo, faz o caminho comigo que eu te explico. E é isso que a UERJ Dialoga tem feito. Eu vou aproveitar essa deixa da Dani, porque a gente está perto do final, daqui a pouco a placa dos 10 minutos vai levantando mesmo, se já não está ali, é que eu não estou olhando. E eu queria puxar o Newton para essa conversa para a gente fechar justamente falando desse encontro da universidade com essa perspectiva de tanto de emancipação nos territórios, né, de acertar, de ajustar esses territórios, porque a gente falou aqui de histórias que foram atravessadas pela universidade, algumas até, como a da Lohane, sem nem saber, né, que estava ali no UP, mas ela nem sabia que estava na UERJ, diferente da gente que passava do lado, do meu caso, que entrei como servidor e depois virei aluno e fui além disso, né? Mas aí a gente tem uma gama de pessoas que precisam ser alcançadas e o trabalho do pré-vestibular é importante. As perspectivas que a Dani traz aí através da visibilidade da universidade, da ampliação do orçamento, de ações que sejam claras no território faz diferença, mas a gente sabe que existem parcerias também feitas pela Pró-Reitoria. E cai nesses projetos que a Dani já começou a citar aí, né? O UERJ Dialoga, do Conecta. Fala um pouquinho para a gente fechar do que é isso, quais são as ações que estão agora, para a gente ver quais são as perspectivas para o futuro. Bom, eu acho que eu iniciei a minha fala aqui dizendo que eu sou muito grato, né, pelas situações nas quais a vida me coloca, né? Então, eu já vinha de uma história de educação popular. Nunca fui um bom administrador, cargo administrativo que me engessava e me bota sentado num lugar me deixa muito incomodado, né? E um dia eu estava muito bem parado na minha sala, chegou uma menina da Baixada, de São João, que ia ser minha bolsista e estava em dúvida se vinha ficar comigo ou na Fiocruz. E entrou e sentou na minha frente e ficou falando de pré-vestibular comunitário, de pré-vestibular comunitário, de pré-vestibular comunitário. Eu fiquei assim, e como é que é isso? E lá na Fiocruz, e o Tecendo Diálogos, e não sei o que.
Tá, mas fala mais. O nome dela é Rayane Labasses, né? E aí Rayane fala, falando de preparar NEM e de não sei o quê, daqui a pouco eu recebo abro uma vaga para bolsista, para trabalhar com gênero e sexualidade e educação, e recebo um rapaz que estava me mandando, era do nosso curso EAD. Eu falei, caraca, isso chegou lá no EAD, deixa eu entrevistar esse cara. Aí apareceu o Bruno Nascimento, entra na minha sala, senta e começa a me falar e relatar, e a experiência, e o Preparanem, expropriado, fora do lugar. E eu falei, caraca, vamos acolher. Mas vamos acolher de uma forma institucionalizada. Porque a UERJ é um território em disputa. E isso a gente não pode negar, né? A fala da Dani foi bem clara aí para a gente, né? Todo ano, né? Os grupos que disputam a UERJ entram nesse processo, né? Eu sou da geografia, né? Eu entendo bem sobre essas disputas territoriais. E o Preparanem veio, então caiu sob minha coordenação naquele momento. É uma ideia da Indianara, ninguém nega isso, e é muito potente, né? Eu fico até pensando que isso pode ser um podcast para uma próxima edição, né? Porque, inclusive, tem toda uma questão aí de um recorte de gênero, né? E de sexualidade que a gente precisa entender. E o Preparanem foi fundamental para mim para entender dos pré-vestibulares comunitários. Era diferente da minha experiência de EJA, né? O espaço de acolhimento, a pedagogia do afeto, ela era muito mais importante naquele momento do que propriamente a minha experiência de EJA ou de alfabetização de adultos e tudo mais, né? E um belo momento, ou talvez não tão belo assim, né? Houve a eleição para a reitoria, né? Mudança de gestão. Antônio Soares, ele foi meu calouro, né? O pró-reitor. E a gente trabalhava exatamente no mesmo laboratório de pedologia, e eu passei para ele toda a rotina do laboratório, né, quando eu estava saindo. E Antônio Soares, estou eu e Bruno sentados discutindo Preparanem. Antônio Soares abre a porta da minha sala, ali no quarto andar, olha para a minha cara e falou assim, eu vou ser o novo PR1. Eu falo assim, porra, amigo, parabéns. Desculpe. Pô, amigo, parabéns. Fui lá, dei um abraço nele, não sei o que, vai a pé, e aí ele sentou, olhou para minha cara, olhou para a cara do Bruno e falou assim, e você vai ser meu assessor? Eu falei para a cara dele, amigo, sinto muito, mas isso eu não vou ser. Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, como não? Eu falei assim, não, você não vai me botar sentado numa mesinha com um terminal de computador na frente e eu cuidando da sua agenda, porque isto eu não vou fazer. Aí não é o que eu quero para a minha vida. Ele falou, você não sabe nem o que eu pensei para você? Aí eu falei, o que é? Aí ele falou, você vai ser o meu assessor de relações interinstitucionais. Eu falei, eu vou poder conversar e escutar? Ele falou assim, vai. Vou ter autonomia? Ele falou assim, vai. Então tá bom, estou descendo. Quando a gente chegou lá para a reitoria, eu fiz um levantamento. E assim, os primeiros levantamentos que a gente foi fazendo foi sobre a ocupação de vagas de cota, né? Eu sempre tive muita preocupação com a UERJ, porque realmente a gente tem um protagonismo. Eu acredito, assim como a Dani falou e como a Lohane colocou, que nós somos esta universidade. É a universidade da diversidade, é a universidade que é colorida, é a universidade de vários saberes que cruzam para lá e para cá o tempo todo. Mas algum problema estava acontecendo. E eu não queria que essa universidade fosse uma universidade mítica, mas eu queria que ela fosse uma universidade de fato diversa. E aí conhecidamente, nós somos, mas efetivamente ainda estamos sendo. E aí foi que a gente começou a fazer o levantamento. Eu infernizando a cabeça do Antônio e o Antônio muito bacana, deixando eu infernizar. E aí acabou que a gente levantou e viu a vacância de cota. E aí a gente foi procurar quais eram os campi que tinham muita vacância, quais eram os cursos que tinham muita vacância. E aí eu falei, amigo, a gente dialoga mal. A gente está dialogando muito mal com os territórios. A gente precisa escutar os territórios. Porque se a gente não abre espaço de escuta, se a gente não tem essa pedagogia da escuta,
cara, a gente vai ficar aqui falando sozinho para nós mesmos, lindos e maravilhosos nas nossas cadeiras. E não é isso. A UERJ ela não é isso. Ela é uma universidade que dialoga com os territórios nos quais elas estão inseridas. E aí eu olhei para a cara dele e perguntei: você me permite fazer um projeto de extensão para a UERJ dialogar melhor com seus territórios? Ele falou: beleza. E aí eu tive uma outra grata surpresa, né? Que foi, a gente já estava no fórum e eu sempre chego pedindo licença. E eu pedi licença para ir a uma reunião, a primeira reunião do fórum. Foi ali que eu conheci Lohane via telinha. Eu pedi licença e entrei com muito cuidado naquele território, apesar do Bruno já fazer parte, representando o Preparanem, e consegui algumas... escutar, né? Porque na realidade eu estava ali não para falar, eu estava ali para escutar o que o fórum estava falando. E aí comecei a anotar algumas coisas nas reuniões que eu ia para entender o que está pegando, o que é mal aí nesse diálogo, né? E o que é possível da gente consertar, né? A gente aqui conta as histórias e tal para que as pessoas saibam, mas é óbvio que quem está nos ouvindo também quer entender do que a gente está falando um pouco. E aí você tocou num ponto que para mim é muito importante. A gente sabe que o parlamento, como a Dani colocou, ele trabalha o orçamento, ele fica tentando ali para ver se o governo do Estado, se as verbas do Estado vão aparecer para a universidade, para que a universidade possa verdadeiramente atuar, tanto no corpo do que ela tem, como avançar nos territórios. E aí você fala do UERJ Dialoga e fala da parceria, né? De uma parceria com a Dani e de uma emenda parlamentar. Como é que isso sustenta projetos aqui na universidade pela PR1 e o que isso é na prática? Eu vou começar e depois eu passo para a Dani e para a Lô para elas complementarem, né? Assim, executar uma emenda parlamentar, ela é muito importante, né? A gente sabe que foi o segundo ano, né, de emendas parlamentares estaduais que a gente recebeu. A universidade ainda estava se estruturando para saber a forma de execução. A execução é uma responsabilidade muito grande. As emendas parlamentares que chegam nesta universidade, elas são executadas com rigor, porque a gente tem atos executivos específicos para a execução das emendas. A gente tem valores possíveis, máximos e mínimos para pagamentos de bolsas. A gente constrói planos de trabalho e de desembolso mensal que são aferidos pela Superintendência de Projetos, pela DAF, pela DIPLAN. A gente envia os mandatos, porque os mandatos também são sérios, né? Eles também acompanham a execução das emendas, né? Para ver se... porque deve ser muito ruim você enviar uma emenda para um determinado projeto e esse projeto desviar a função da emenda, enfim, isso fica muito ruim por parlamentar também. Então, assim, a gente precisa ter esse diálogo constante. A questão, né, dessa colocação que a gente está fazendo agora, de como é esse diálogo, né, entre o território, a UERJ, o parlamento, e agora a gente já sabe que no território, especificamente com os pré-vestibulares, que eu acho que é meio que o UERJ Dialoga está trazendo, ele tem que ter aliados sempre, né? Eu acho que é isso que a Dani acaba fazendo, porque ela é essa ponte de quem conhece bastante, né, a universidade, né? Então, eu queria só para a gente fechar, né, que a Dani trouxesse aí essas considerações, já como considerações finais para a gente, e dissesse como é que isso está andando no parlamento, se tem aí o Newton falou tanto de acolhimento aqui, né? Se tem acolhimento lá para essas demandas nossas, porque o que a gente sabe é que não é simples, né, ver essa população periférica ser acolhida, e também não é fácil, a gente viu isso no orçamento, que essas demandas sejam vistas e respondidas, né? E como é que é esse impacto para você lá? E depois a Lohane fecha também aí dizendo para a gente como é que isso está no pré-vestibular. Kleber, tem um comentário, né, que me segue ao longo desses 7 anos que eu estou no parlamento, que eu cheguei lá apavorada. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Vamos lá. Pá, cheguei. Aí passou umas semanas, eu falei, é isso aqui? Com todo respeito. Quem viveu na UERJ, tira a UERJ de letra, assim, com todo respeito.
É óbvio que ali tem muitos outros poderes envolvidos e ali você não vai conseguir conformar uma maioria como você consegue na UERJ, mas assim, quem sobreviveu à Assembleia do Movimento Estudantil na UERJ, plenário da UERJ é coisa pouca. Então, a UERJ me preparou, inclusive, para... Eu vivo ali dentro e até dialogando com a UERJ, dialogando com o poder público, não só estadual, mas federal, eu me sinto no meu dia de trote, né, que foi... A primeira vez que eu precisei pedir dinheiro na minha vida foi no trote. E para mim foi uma experiência muito estranha, porque eu estava pedindo para fazer uma festa, sendo que o tempo todo a minha família me formou para não pedir dinheiro, porque isso era algo que poderia acontecer. Então foi uma miscelânea de pensamentos na cabeça e esses conflitos que forjam muito quem eu sou. Então me sinto ali sempre, no meu dia do de trote, toda pintada. Você tem um dinheirinho para o UERJ? Você pode me dar um dinheirinho? Só que como, né, agora o inimigo é outro, né? Não é o trote para a gente depois usar o dinheiro para, né, financiar a alegria do povo. Mas é para financiar os estudos aqui. Então a gente já fez de um tudo lá na LERJ e no Poder Federal, tentando todas as viabilidades. E eu quero até reafirmar a fala do Newton. A dificuldade, né, a responsabilidade que é você lidar com emendas parlamentares. E eu sempre faço um debate, eu sei que esse é um debate duro na sociedade, mas ser uergiano é ser ousado enfrentar o que precisa ser enfrentado. A gente nunca chegaria a esse debate do UERJ Dialoga. A gente poderia estar aqui como a Lohane, como uma representante de pré, falando da dificuldade de acessar o UERJ, o Newton da perspectiva da administração da universidade com a dificuldade de dialogar e eu aqui podendo falar da dificuldade que é chegar nos dois pontos. E eu acho que as emendas, elas nos conectam dessa forma. Então, assim, eu quero defender emendas parlamentares e não emendas PIX, como alguns lugares têm, mas defender emendas da perspectiva do orçamento participativo, que eu acho que é para onde a gente está tentando caminhar. O espaço do parlamento estadual permite isso. Lohane, o impacto para o jovem, rapidamente, para a gente poder fechar essa conversa. Vou aproveitar o gancho que o Newton deu do UERJ Dialoga, porque o Fórum de Prés, hoje, ele é fomentado por um projeto da Fiocruz, né? O Tecendo Diálogos, que o Newton também falou quando ele falou da Rayane. E é um projeto que eu sou bolsista, né? Eu comecei nesse projeto como pesquisadora de campo e entro nesse projeto justamente porque eu era, já como educadora popular, e dentro do projeto a gente o projeto já tem 5 anos aí de existência fomentando o Fórum de Prés. Ele fomenta tanto o Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Estado, do Rio, quanto o Fórum Favela Universidade. E a base do projeto é que todos os bolsistas sejam militantes e que morem em territórios de favela ou de Baixada Fluminense, territórios vulnerabilizados. E quando o Newton chega no fórum, né, o Bruno já estava lá e tudo mais, o mandato da Dani também já acompanhava o fórum há um bom tempo, tanto que a lei que a Dani falou sobre o uso das salas ociosas foi uma lei, inclusive, construída em diálogo com o Fórum de Prés. O Fórum apresentou a demanda, então a gente conseguiu construir a lei de maneira ali participativa. A mesma coisa foi o UERJ Dialoga. Quando o Newton chega, a gente fala, não, beleza, mas vamos botar então aí os bolsistas no UERJ Dialoga que sejam egressos, que são estudantes de pré-vestibulares, que foram estudantes de pré-vestibulares, tanto que um dos bolsistas, inclusive, do projeto, ele é lá do Mais Nós Alemão, é coordenador do Mais Nós Alemão, que a Dani acabou de citar. Então, daí a importância da instituição, isso tanto a UERJ quanto a Fiocruz, né, que já está com a gente há 5 anos, chegar e conversar com o movimento e falar, a gente tem isso aqui, o que vocês querem? E a gente virar e falar, nós queremos isso, isso e isso. Tem como fazer? Não tem, mas dá pra gente poder ajeitar aqui, ajeitar ali e dá pra gente caminhar junto. Então, não é um diálogo que vem de cima para baixo, é um diálogo completamente horizontal, a gente conversa. Tanto seja a instituição, como a UERJ e a Fiocruz, seja um mandato parlamentar, a gente conversa. E aí da importância de se ouvir o movimento social. O que o movimento social precisa? Então, as construções no Fórum de Prés, ela tem se dado dessa forma. E é muito bacana, porque há um respeito muito grande, tanto das instituições quanto do parlamento, da gente conseguir conversar
e tirar uma coisa que seja em consenso, né? Que seja bom para o movimento social. Porque, afinal de contas, a gente, lá no Teceno, a gente recebe as emendas, mas aí no caso são as emendas federais, né? E quando essas emendas chegam, a gente tem o valor, mas a gente pergunta pro fórum, o Teceno tá pensando em fazer isso, isso e isso. Fórum aprova? E se o fórum falar não, é não. Tanto que a gente já conversou, inclusive, sobre isso. O dia que o Teceno atrapalhar a militância do fórum, a gente se despede carinhosamente do Teceno. Porque não dá para um fator externo querer ditar o que o movimento sabe fazer e faz há 40 anos. A gente fala aqui de movimentos mais recentes, mas, cara, a gente tem aí PVN6... CEASME, Educafro, que está aí há 40 anos nos territórios, ensinando a gente como militar, né? Eu sou um neném na militância, na educação popular. E eu aprendo muito todos os dias com os mais velhos. Então, o avanço que a gente tem tido nos últimos anos desse diálogo, inclusive, é isso, né? A emenda, ela é importante, mas eu lembro que a gente teve uma atividade do Domingo Dia de Cinema, que também é um projeto que o Teceno tem fomentado e o Fórum tem participado, que é levar a cultura para os estudantes de pré-vestibulares num domingo de manhã, num cinema, lá em Botafogo. Então, a gente leva os estudantes para assistir uma sessão de cinema e depois a gente faz uma conversa, uma aula, praticamente. E aí eu lembro que teve uma participação num Domingo de Cinema que estava o Tarcísio, que foi um dos colaboradores do Teceno. E eu falei assim, pô, Tarcísio, então... A gente está falando aqui de emenda parlamentar, mas a emenda parlamentar que chega para a gente é uma emenda parlamentar séria. A gente tem plano de trabalho, a gente tem projeto, a gente dialoga com o movimento. E é para isso que esses instrumentos têm que servir, para dialogar com os movimentos, né? Então, é isso. A gente tem aí trabalhado, a gente tem conseguido crescer cada vez mais, apoiando diretamente os pré-vestibulares, pautando as demandas que os pré-vestibulares trazem, como a questão da burocracia da UERJ, que de repente virou um projeto de lei que tem o CAD único, e a gente vai avançando nesse diálogo, sabe? Acho que a palavra que eu mais ouvi aqui nas últimas falas foi diálogo. Então a gente dialoga o tempo todo, a gente conversa o tempo todo, e com isso a gente consegue avançar. Caramba, assim, os conteúdos que a gente trabalha na Rádio PR1, né, tem a intenção de tentar dar visibilidade ao que a UERJ tem feito, como tem pensado, como tem construído, né? Eu acho que essa mesa foi muito feliz, né, em transitar por isso e deixar claro o que é essa trajetória de uma perspectiva de educação, como ela pode ser transformadora, como ela é emancipadora e como ela chega nos territórios e como tem que ter responsabilidade, né, no que está fazendo. E esse foi mais um podcast Rádio PR1. Você siga a gente no YouTube, né, e também no Spotify. A gente também está no Spotify. Pode ouvir Rádio PR1 lá. Além disso, a gente está também para você seguir, acompanhar todas as notícias que a gente tem pela Rádio PR1. Então @Rádio PR1 UERJ no Instagram. Segue a gente lá também. Para o pessoal que compartilhou comigo a mesa, né, eu queria agradecer, Lohane, agradecer Dani, agradecer a parceria aqui do querido Newton, né? Vamos ficar por aí e até a próxima, gente. Um forte abraço.